Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz para você e para a sua família. Estamos nos aproximando do mês de abril e no mês de abril comemoramos a data natalícia de Chico Xavier, 2 de abril. Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E neste ano, no dia 30 de junho, Chico estará, vamos dizer, completando 20 anos de seu regresso ao mundo espiritual. Ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002. Então, são efemérides que precisam ser lembradas, aproveitando essas duas datas, a data de abril e a data de junho, para darmos ênfase, ou maior ênfase, ao trabalho mediúnico de Chico Xavier, ao trabalho que ele desempenhou na Terra na condição de um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Hoje vamos falar, de maneira resumida, a respeito de sua primeira obra, o primeiro livro de Chico Xavier. Ele foi lançado em 1932. Chico Xavier estava com 32 anos de idade, justamente o livro Parnaso de Além-Túmulo. Claro que nós temos aqui a edição aumentada do livro, porque em sua primeira edição, o livro continha apenas 70 poemas dos poetas que ditaram essas poesias a Chico Xavier. Não é? Quando Chico Xavier era ainda muito moço, e o livro foi publicado, como nós falamos, apenas em 1932. De 1927 a 1931, vejamos bem, dos 17 anos de idade, 1927 a 1931, Chico psicografou diversas páginas mediúnicas. E essas páginas mediúnicas, elas foram sendo arquivadas, foram sendo colecionadas e, finalmente, em 1931, ele encaminhou estas páginas, estas poesias, ao departamento editorial da Federação Espírita Brasileira e, através de Manuel Quintão, que era diretor da Federação Espírita Brasileira, foi editado o livro Parnaso de Além-Túmulo, que quando surgiu a época, quando o livro foi editado, vejamos bem, Chico estava com 22 anos de idade, o livro causou assim, vamos dizer, muita admiração, muita surpresa, principalmente nos meios literários da época, principalmente entre os representantes da Academia Brasileira de Letras, porque os poetas que assinavam as páginas do Parnaso de Além-Túmulo eram dos mais conhecidos. Por exemplo, Alberto de Oliveira, Alfonso de Guimarães, Antero de Quental, poetas brasileiros e portugueses,
todos eles considerados gênios da primeira linha da poesia, não é? Antônio Nobre, Augusto dos Anjos, Bittencourt Sampaio, Cassimiro de Abreu, Castro Alves, Cruz e Souza, enfim, dezenas de poetas brasileiros e portugueses. O livro foi lançado pela Federação Espírita Brasileira e todos foram movidos por uma curiosidade. Quem que é Francisco Cândido Xavier? Quem que é este poeta, não é? Ainda não entendiam esse mecanismo da mediunidade, não sabiam que se tratava de um livro mediúnico. O assunto ganhou as páginas dos jornais à época, não é? Houve muito barulho, muita divulgação, muito sensacionalismo, e todos ficaram assim muito admirados quando souberam que o autor ou coautor dessas páginas mediúnicas, desses poemas preciosíssimos, era um jovem quase analfabeto, semi-alfabetizado, um jovem da cidade mineira de Pedro Leopoldo, porque ele não havia ido além do 4º ano primário. Ele não tinha podido estudar além do 4º ano primário, que ele concluiu no Grupo Escolar São José, na cidade de Pedro Leopoldo. O espanto foi maior, evidentemente, não é? Quando lá os membros da Academia Brasileira de Letras souberam que era um menino, era um jovem simples, não é? Um homem humilde, simples, considerado pouco letrado, o autor ou coautor deste livro Parnaso de Além Túmulo. Mas há uma história muito interessante. O Chico começou na mediunidade no dia 8 de julho de 1927, na mediunidade e psicografia, porque médium ele foi desde criança, médium clarividente, clareaudiente. Aos 5 anos de idade, ele já conversava com os espíritos. Aliás, antes de completar 5 anos de idade, ele já conversava com os espíritos na adolescência. E nós costumamos dizer que a sua primeira página, a sua primeira psicografia, quer dizer, extraoficialmente, né, a sua primeira psicografia se deu quando ele estava com 12 anos, de 12 para 13 anos de idade, quando ele estava fazendo o 4º ano, primário no Grupo Escolar São José. O Estado de Minas criou um concurso de redação a respeito do centenário do descobrimento do Brasil. O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria da Educação, criou um concurso em todo o Estado. Todos os alunos do Estado que estavam no 4º ano primário, deveriam participar e fazer uma redação sobre o centenário do descobrimento do Brasil, não é? E isto, vamos dizer, Chico Xavier participou, não é? Ele participou deste concurso e recebeu até, aliás, não é do descobrimento, é da independência do Brasil. Era o centenário da independência do Brasil, né? Isso lá em 1922, né? 1922 para 1923, repetindo, centenário da independência do Brasil. Então houve esse concurso estadual e Chico participou. E ele conta que quando ele se preparava para fazer a redação,
Ele estava se preparando para fazer aquela redação quando ele viu um senhor ao seu lado. Ele viu um homem ao seu lado ditando o que ele deveria escrever. Então, extraoficialmente, vejamos, foi a sua primeira psicografia, né? Ele tinha 12 para 13 anos de idade, participando daquele concurso. Mas ele se tornou espírita e aos 17 anos de idade, e oficialmente ele se tornou médium espírita aos 17 anos de idade, sendo que a primeira mensagem que ele recebeu foi justamente do espírito de Emmanuel. Isso foi lá por os idos de 1927. Mas no começo da mediunidade, o Chico tinha muito jovem ainda, não é? Conhecendo a doutrina de pouco, ele que vinha de berço católico, conhecendo a doutrina recentemente de pouco, ele ficava como quase todo médium que inicia naquela dúvida, né? Mas será que isso não é da minha cabeça? Será que isso vem dos espíritos? Então, durante muitos anos, ele mandava essas publicações para um jornal lá no Rio de Janeiro, um almanaque lá no Rio de Janeiro, chamado Aurora. Chamava-se Aurora. E era lá neste almanaque, neste jornal lá no Rio de Janeiro, que ele publicava, era um jornal espírita dirigido pelo Inácio Bittencourt. Ele publicava esses sonetos, essas páginas, assinando F. Xavier. Ele ainda não tinha aquela coragem de permitir ou de consentir que os espíritos, por seu intermédio, assinassem aquelas páginas. E por falar nisso, eis aqui um livro também histórico. Aqui está um livro histórico que foi editado pela Vinha de Luz, editora lá de Belo Horizonte, Chico Xavier, Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, organizado por João Marcos Eguelin. Foi um trabalho feito por ele, um trabalho de pesquisa exaustivo. Ele pesquisou, ele foi lá nos primeiros números desse jornal espírita Aurora e ele conseguiu lá as primeiras produções doutrinárias, literárias. Está aqui, olha, vejamos bem, 16 de novembro de 1928, 29, 30, 3 de outubro, assinado F. Xavier, simplesmente F. Xavier, não é? Mas, depois, posteriormente, Chico Xavier teve a oportunidade de conversar com Manuel Quintão, que era diretor da Federação Espírita Brasileira. Manuel Quintão era um homem muito culto, muito inteligente, e encorajou Chico na mediunidade, no caminho da mediunidade. Disse a Chico: não, as suas produções não são suas. As suas produções pertencem aos espíritos. Você não deve ter receio. Você deve deixar que os espíritos que ditam essas produções assinem esses poemas, esses sonetos por seu intermédio. E no prefácio do livro Parnaso de Além-Túmulo, Chico ele mesmo escreve uma introdução explicando o fenômeno, sob o título de Palavras Minhas. Ele escreveu nas páginas iniciais do Parnaso em dezembro de 1931. Em 1932, o livro seria editado. Vejamos o que o Chico escreveu. Ele disse assim: em agosto, porém, do corrente ano 1931, apesar de muita contragosto de minha parte, porque jamais nutri a pretensão
de entrar em contato com essas entidades elevadas, por conhecer as minhas imperfeições, comecei a receber a série de poesias que aqui vão publicadas, assinadas por nomes respeitáveis. Então os espíritos começaram a assinar aquelas produções que antes Chico assinava, F. Xavier, F. Xavier, e mandava lá para o jornal Espírita Aurora, não é? Aquelas produções que certamente os espíritos já o estavam preparando para a tarefa que ele haveria de cumprir, não é? E o Chico prossegue aqui dizendo: serão das personalidades que as assinam, é o que não posso afiançar. O que posso afirmar categoricamente é que em consciência não posso dizer que são minhas. Então Chico disse, não, elas não são minhas, porque não despendi nenhum esforço intelectual ao grafá-las no papel. Então Chico disse, eu não despendo nenhum esforço intelectual, não é? Minha mão, meu braço se movimenta, então isso não pode ser meu, porque eu não despendo esforço intelectual, eu não penso antes, eu não concebo, vem no momento, vem assim, de imediato, não é? A sensação que sempre senti ao escrevê-las era a de que vigorosa mão impulsionava a minha. Doutras vezes, parecia-me ter em frente um volume imaterial, onde eu as lia e copiava, e doutras que alguém mas ditava aos ouvidos, experimentando sempre no braço, ao psicografá-las, a sensação de fluidos elétricos que o envolvessem, acontecendo o mesmo com o cérebro, que se me afigurava invadido por incalculável número de vibrações indefiníveis. Então ele tenta aqui definir o fenômeno, né? O que acontecia com ele, né? Naquele momento, o que acontecia com ele, não é? Então, dali para frente, ele se encorajou e ele percebeu que ele não poderia continuar assumindo a autoria daquelas páginas, porque aquelas páginas não pertenciam a ele. Aquelas páginas estavam sendo ditadas pelos espíritos, pelos poetas que escreveram este livro Parnaso de Além-Túmulo. E ele diz aqui ainda, certas vezes, esse estado atingia o auge. E o interessante é que me parecia haver ficado sem o corpo, não sentindo, por momentos, as menores impressões físicas. É o que experimento fisicamente, quanto ao fenômeno que se produz frequentemente comigo. Então vejamos, o fenômeno mediúnico era claro, né? Estava claro. O Chico era muito simples, ele sempre muito honesto, não é? E ele hesitava em permitir, por exemplo, que Antero de Quental assinasse uma página, Augusto dos Anjos assinasse uma página, Castro Alves viesse assinar uma página, não é? Ou Carmen Sinira viesse assinar uma outra página. Ele ficava assim, mas será que eu tenho esse direito? Será que realmente pertencem a esses espíritos? Aí ele se convenceu do fenômeno porque ele não se julgava à altura de intermediar esses grandes poetas, esses grandes nomes da literatura mundial, né? Aqui no Brasil e mesmo de Portugal, poetas portugueses e poetas brasileiros. E aqui neste livro que também organizamos, quando Chico Xavier completou 100 anos, está aqui, olha, Chico Xavier, fenômeno humano e mediúnico, 100 anos de Chico Xavier, fenômeno humano e mediúnico. Esse livro foi lançado em 2000
2010. Chico Xavier estaria completando 100 anos, não é? Consideramos este livro a biografia mais completa de Chico Xavier, editado pela editora LEP. É um livro de 470 páginas, quase 500 páginas, em que nós fazemos aqui uma síntese da biografia de Chico Xavier, né? Da vida de Chico Xavier. Agora vamos a algumas informações sobre a primeira edição do Parnaso de Além Túmulo. Em sua primeira edição, o Parnaso de Além Túmulo, que foi um livro que causou furor, um livro que chamou a atenção da imprensa, todas as atenções se voltaram para Pedro Leopoldo, não é? E todos ficaram assim muito admirados com aquele rapaz de 22 anos de idade, não é? Lançando uma obra que os maiores gênios da poesia mundial não haviam lançado nessa idade, 22 anos de idade, né? O Parnaso contava com apenas 156 páginas. Era um livro relativamente fino, não é? Encerrando 70 poemas dos seguintes autores: Augusto dos Anjos, Alta de Souza, Antero de Quental, Bittencourt Sampaio, Cassimiro de Abreu, Castro Alves, Cassimiro Cunha, Cruz e Souza, Guerra Junqueiro, Júlio Diniz, João de Deus, Pedro de Alcântara, Souza Caldas e um poeta anônimo, um desconhecido. Muita gente pergunta assim, como é que foi esse nome? Não é? Quem é que deu este nome? Parnaso de Além Túmulo. Por que este título? Este título está aqui no livro, a explicação, foi extraído do soneto do poeta português João de Deus. O Monte Parnaso era o Monte das Musas, né? Na mitologia grega, era o monte grego das musas. E João de Deus, um poeta português, havia escrito um soneto através de Chico Xavier, e o soneto se intitulava justamente Parnaso de Além Túmulo. Então, aproveitando o título deste soneto, os espíritos certamente inspiraram Chico Xavier para que o título do livro fosse Parnaso de Além Túmulo. E o soneto de João de Deus, muito bonito, dizia o seguinte: além do túmulo, o espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz à divina alegria pura e santa. Dessa castalha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor. Hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Então, rapidamente, temos aí este primeiro livro de Chico Xavier, que abriria caminho para dezenas e dezenas de outros, o Parnaso de Além Túmulo. Muita paz e até o nosso próximo programa.